Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos do Track Brasilis e estamos começando mais um Café com a Janeway, o podcast que vai audaciosamente acompanhar a USS Voyager em sua odisseia pelo quadrante Delta. Comigo aqui, mais uma vez capitaneando essa empreitada, Roberta Maná. Boa tarde, Roberta, bem-vinda. Boa tarde, Carlos, boa tarde pessoal, legal estar aqui de novo, vamos lá. Vamos lá, e hoje falando de mais um episódio com cara de nova geração, desses que eu adoro. Roberta, dá pra gente aquela palhinha do episódio aí, por favor, pra gente poder começar a fazer esse bate-papo aí. Coffee. Black. O Time and Again é o quarto episódio da primeira temporada. E, investigando um planeta recém-devastado por uma explosão de radiação polárica, Janeway e Paris são subitamente transportados para o passado, um dia antes da tragédia. O episódio é inspirado no controverso bombardeio de Dresden pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Pois é. Esse episódio aí, é assim, vamos lá, né? Para começar criticando. Segundo episódio, né, de Voyager, segunda anomalia. A gente já teve uma anomalia lá no Parallax, e agora a gente tem outra anomalia temporal no Time da Game. Eu não sei se é muita convicção ou se é falta de imaginação. O que você acha? Eu sempre senti isso, sabe, em jornada, assim, essa coisa, tipo, daqueles episódios, mais um episódio de falha no holodeck, mais um episódio de planeta que vai ser destruído e das pessoas que não querem sair do planeta. Tem várias histórias que se repetem bastante, mas, assim, eu acho que no final das contas, o que eu mais curto nos episódios é ver, assim, nesse caso, assim, né, que é o início da série, quarto episódio, então a gente tá recém começando a conhecer os personagens. Aí a gente vê, assim, no início do episódio, o Paris tentando convencer o Kim que ele tem que deixar o passado, né, deixar as pessoas que são da Terra no passado, porque o Kim tá dizendo, não quero fazer não quero ir para um date com as gêmeas, porque tem uma noiva na Terra. Então, assim, eu curto muito, assim, a jornada e o conhecimento dos personagens mais do que nesse caso, mais do que o plot principal, sabe? Eu acho que assim, da outra vez eu teve esse problema aí, né? Eu tinha a mesma percepção. O plot da B'Elanna era muito mais interessante do que a questão lá do episódio em si, lá da anomalia. Esse aqui, aí agora a gente, né, tá tendo um pezinho da Cass aí, e já começa a ter um pouquinho, acho que, de reverberação daquela fala lá do primeiro episódio, né, do piloto, onde o pessoal comenta que os Ocampas em algum momento tiveram alguma capacidade telepática. Aí o episódio já começa a dançar um pouco com essa pista que colocaram lá atrás, né? Sim, eu acho, assim, essa história da Cass, na verdade, e eu até quero comentar, assim, que eu entendo o teu ponto levantado sobre essa falta de imaginação, e eu concordo, sabe? Embora eu goste do episódio, eu concordo que tem uma falta de imaginação, e acho que é um problema, na real, né? Quando a gente não tá tão interessado, assim, no mistério da semana. Mas essa questão da Cass me parece... eu acho que eu preferia que tivesse ficado no passado isso. Porque pra mim foi tão mal resolvido, sabe? Ao longo do tempo, assim, a coisa foi ficando tão mal explicada, mais ou menos que nem o que fizeram com a Marina Sirtis, né? Com a Diana, que pensaram num superpoder pra ela e aí de repente se deram conta que era um superpoder poderoso demais.
E aí tem que ficar... Ah, não, agora funciona, agora não funciona. Eu acho que eles... A impressão que dá é que eles tentaram voltar nisso, não, agora a gente vai fazer certo, e aí fizeram errado de novo. Eu olho para esse episódio aí, para essa questão da Cass, e me lembra, como você falou, a Troy, e me lembra também um pouco do que acontece com a Gaina em Yesterday Enterprise, quando ela entra assim pela ponte, ou nem pela ponte, ela tá no bar panorâmico, que alguma coisa aconteceu de errado. Ali ainda deu para safar alguma coisa, mas aqui, a gente vai falar disso mais para frente. Aí começa a entrar no blá blá blá, no Tecnobubble, e também em coisas que não fazem sentido, né? A Voyager encontra um reflexo de alguma coisa que ela não fez ainda. A superfície inteira do planeta foi simplesmente cauterizada. Houve uma reação em cadeia no subespaço. Deve ter sido causada pela detonação de um ou mais dispositivos de íons poláricos. Foi isso que aconteceu. As pessoas aqui não tiveram nenhuma chance. Elas sumiram. Vaporizadas. Toda a matéria orgânica foi simplesmente obliterada. Pelo menos aconteceu rápido. A detonação polárica deve ter varrido toda a cidade em segundos. Isto lembra o incidente Shaltok 4. Shaltok 4? Uma colônia de pesquisa romulana quase foi destruída durante os testes de um desses dispositivos. Isto levou ao Tratado de Proibição de Testes Poláricos. E aí o episódio tenta dançar em cima disso e explicar, assim, o planeta, né, e eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso, todo mundo já viu o episódio, ele é destruído por algo que é consequência de uma ação da Janeway que ainda não apareceu lá para comentar essa ação. Acho que é uma tentativa de causar talvez uma inversão, vamos fazer uma coisa que legal e a gente causa uma surpresa no final. Mas não faz sentido. Eu não consigo me conectar com esse negócio, porque não faz sentido nenhum esse negócio aí. Mas como é que ficou para você essa coisa da Voyager, da Cass perceber que foi a Janeway ou foi a ação deles que causou a destruição no momento que eles ainda não tinham causado isso? Então, a mim não foi a Cass, né, que percebeu isso no final, foi a própria Janeway lá no final, assim. Esses paradoxos de tempo eu curto, na real, eu gosto bastante, sabe? É uma coisa que dá um nó, e como não tem uma explicação muito concreta, eu gosto desses paradoxos de tempo, adoro uma viagem no tempo, essa coisa toda, e eu, assim, essa parte do plot eu acho interessante, porque, enfim, mas lá no final, assim, né, a Janeway... Lá pelo meio do episódio, na real, ela já se dá conta que, putz, calma, que depois que ela vai lá, ela revela que ela é de uma nave que estava um dia na frente e tal. O Paris fica trocando as orelhas, assim, tá, mas como assim? Não era pra gente falar, mas agora a gente falou. E aí ela diz, não, cara, o fato da gente estar aqui é o que já mudou tudo, né? Porque eles teriam feito as coisas, eles anteciparam as ações deles. Então, assim, caso alguém não lembre muito do episódio, eles estão, então, nesse planeta que teve uma explosão polarônica, sei lá, e aí eles descem no planeta e o Paris e a Janeway voltam um dia no tempo, e aí quando vê, eles estão ali no meio de uma guerra civil, basicamente. Não uma guerra civil, mas enfim, tem pessoas que são a favor e outras que são contra essa utilização desse tipo de energia, né, que me parece uma coisa meio... uma analogia à energia nuclear e tal, que é um negócio perigoso, e aí eles resolvem entrar no negócio e sabotar. Só que é justamente nesse momento que dá a explosão, né? Enfim. E aí se vai o episódio. Eu acho que é um negócio assim interessante, sabe? Mas assim, novamente, essa coisa. Pra começar, não precisava da Cass sentindo que muitas pessoas morreram, sabe? Eu acho que é totalmente. Acho que é uma tentativa de fazer valer o salário que estava sendo pago pra atriz. É, verdade. E aí acho que a gente também tem um pouquinho lá no Guia da Saga o pessoal comenta que a tentativa de fazer Voyager diferente de Deep Space Nine e levar Voyager um pouco mais parecida com o que era até um pouco da série clássica, né, do Alienígena da Semana, e aí a gente vê uma coisa que tinha desaparecido com a nova geração, que é o Capitão descendo com um grupo avançado, né? É engraçado isso. Eu não tinha mais essa percepção,
E agora, quando eu olho para esse episódio, eu lembro, tá aí a Janeway descendo, coisa que no tempo do Picard impensável. Quem estaria ali era só o Chakotay e ela estaria lá na ponte, lá dando as coordenadas. E aí algumas coisas que a gente começa a perceber, talvez, da intenção do pessoal de fazer alguma coisa parecida com a série clássica e com a nova geração, como eu já falei, para mim é o maior problema de Voyager, é tentar imitar coisas que já foram feitas antes, mas enfim, paciência. Aí ela desce... E aí tu vê, né, que apesar disso, ainda tinha muita crítica dos fãs, né? É engraçado, assim. Eu de vez em quando eu tenho a impressão que nada nunca vai agradar os fãs. Não. Porque hoje mesmo eu li um negócio, tipo assim, uma pessoa dizendo assim, pô, pelo menos a série do pai que tinha que ser pros fãs que assistiam Star Trek na TV Tupi, não sei o que. E tu fica parado assim, pensando, cara, não tem como, entendeu? Se tu tenta fazer igual, as pessoas vão reclamar. Se tu tenta fazer diferente, vão reclamar também. Qualquer coisa vai gerar reclamação. Então dane-se, sabe? Eu queria comentar isso, mas antes de comentar isso, um parênteses sobre essa cena do Nelix. Mais uma vez o Nelix dando uma bola fora, né? Suporte nenhum, apoio nenhum para a namorada dele. Se para mim, isso aí são histórias que o pessoal conta sobre essa coisa. Ele não dá, ele só dá bola fora. O que quer dizer? Você viu isso? Como pode ter visto? Eu não sei. O que você viu? Eu os vi queimar. Seus corpos viraram cinzas. Você sentiu a onda de choque enquanto dormia? É só sua imaginação. Uma estranha coincidência. Eu acho que não. O que mais poderia ser? Foi quase telepático. Os meus ancestrais pareciam ter habilidades mentais incomuns. Ninguém acredita nessas histórias. Eu sempre acreditei. Gente, eu detesto, e sim, quando eu assisti esse episódio, eu ainda fiquei pensando, nossa, eu tenho que comentar isso. A coisa mais irritante do episódio é o Neelix querendo fazer a Kes achar que é louca. Meu Deus do céu. Ele não consegue, em momento nenhum, ter uma atitude positiva. E ela é uma dedicação com ele e tal, que sabe, ela é uma santa. É verdade. Mas essa coisa do fã, assim, eu sou um desses fãs que assistiu Jornada nas Estrelas na TV Tupi em 76, né? E eu tô muito feliz com os rumos que a série tá tomando agora, porque não dá pra gente fazer Jornada nas Estrelas como a gente fazia em 76. Agora, a nova geração, quando saiu, e aí, assim, o que não existia era a internet. Porque a nova geração tinha gente que reclamava do Picard que era careca, gente que reclamava os Klingons eram os maiores inimigos da Federação, não podiam estar na ponte da Enterprise, ou reclamava do Data porque Android na Frota Estelar não era canônico, esse tipo de bobagem, né? Depois, quando veio Deep Space Nine, as pessoas reclamavam que não tinha nave estelar e não existia, não podia existir Jornada nas Estrelas sem nave estelar, reclamava que o Sisko era comandante, não era capitão. As discussões, assim, vamos dizer, sem sentido, elas sempre existiram, né? E o que não existia era a internet para dar voz para esse pessoal. E aí eu acho que o engraçado é que hoje a série odiada de ontem é a referência de... Não, Voyager era maravilhosa, a nova geração é maravilhosa. Essas pessoas hoje elas não estavam lá, mas elas esqueceram que essas séries também tiveram seus haters, né? Sim. Bem Mas é isso. Agora, você como uma pessoa de bom gosto, não uma pessoa que eu sei que você é uma pessoa antenada com essa coisa de moda, por que o pessoal desse planeta, todo mundo usa a mesma roupa? Gente, eu fiquei chocada, assim, a cada vez que eu vejo esse episódio eu não consigo entender, porque tu vê que só as roupas, as roupas todas eles são iguais, e tipo assim, eles têm uns 5 tons, talvez, 6, 7 tons, e aí só varia o lugar das listras. Um é com a listra amarela no ombro e outro é com a listra amarela no meio da barriga. É um negócio muito louco. Eu acho que deve ser falta de
de pigmentos diferentes. Não, e assim, é engraçado como é que Jornada não consegue fazer, e aí uma crítica que né, não é só de Voyager, não. Jornada não consegue fazer uma roupa... Assim, a gente vê as roupas civis do futuro, eu ainda consigo achar que Picard é que melhor resolveu isso. Uma coisa simples, né? O Picard é simples. Pois é. E aí, pra gente voltar na questão do reiterismo e saindo de Jornada, em Battlestar Galactica, os haters de Battlestar Galactica reclamavam que as pessoas usavam gravata em Battlestar. Até isso as pessoas reclamavam. Nossa senhora, muito que... tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo e imaginação para criar esse tipo de coisa. Que né? ótimo. Pois é. E o molequinho chassi? Tuvok, B'Elanna, Janeway para... Ei, fique calmo. Está tudo bem. Qual é o problema? Eu vi eles! Eles apareceram do nada! Eles devem ser 2 demônios! Eu vi eles aparecerem! Sinto muito se o assustamos. Acabamos de virar a esquina. Eles estão mentindo! Shhh, chega. Fique quieto. Você anda lendo demais aqueles contos da Tormenta Negra. Não existe essa coisa de demônios. Mas eu tenho certeza que... Pode ir andando. Esse moleque é chato pra caramba, né? Nossa, a gente fica querendo que ele morra o episódio todo. Que isso? Ai, pobrezinho do gurizinho. Feinho e chato pra caramba. Mas eu acho interessante ver, assim, que eles viram aquele relógio que tá... Lá atrás, né, quando eles estavam vendo todo o planeta destruído, eles viram um relógio e eles decoraram a hora que estava no relógio. Aí, quando eles chegaram aqui no planeta, eles perguntaram, tá, mas como assim? Como é que funciona esse relógio? É do mesmo jeito que funciona na província de Calto, de onde vocês vieram. Ah, mas me explica aí. Aí o cara fala e eles dão conta, putz, vai ser logo ali. Mas eu acho que é uma, assim, eu acho que essa parte do planeta, eu achei interessante. Acho que a Janeway é safa, isso é legal, né? Ela, não, assim, vamos fazer tal. Eu acho que essa sagacidade tem que rolar mesmo. E ali não tem muito, eles têm que perguntar. E o Paris pensou em alguma coisa, foi ele que pensou, porque também assim, o cara chega né, na Jornada nas Estrelas tem isso. O cara ele sai de um planeta, chega no outro e ele entende tudo rapidamente, ele já sabe, não, isso aqui, isso aqui. E eu acho que nesse ponto eles tentaram fazer alguma coisa interessante. Mas é engraçado, cara, do mesmo jeito que você vê a hora lá. Você vê a hora aqui, velho. E funciona como piada, né? Eu acho que funciona como uma piada interessante. Eu acho bonitinho. Pois é. E aí depois eles já estão ali na ponte lá, já discutindo aqueles... porque as micro-escaneamos, não sei o que, boia subespacial, é muito bom isso, eu adoro. Isso me cansa de uma maneira, né? Mas assim, esse daqui cansa menos, né? Por que cansa menos? Voltando no episódio da semana passada, um conceito que existe que os caras citaram e chutaram o negócio, chutaram o pau da barraca. Sim, aqui não, eu tá criando um monte de abobrinha, então que siga a abobrinha, né? Mas eu acho que também tem isso também, né? O exame de sangue para fazer se a pessoa teve deslocamento temporal também é bacana, né? Olha, vamos fazer o exame de sangue aqui, olha. O tricórdia faz o exame de sangue, ó, você tá com partículas de deslocamento temporal. Eu gosto, até porque esse é um outro conceito que não é absurdo, né? Que tem, assim, uma pequena conexão com a realidade. Não tem conexão com a realidade porque a gente não conhece viagem no tempo, né? Mas, enfim, tem umas partículas teóricas que existiriam caso existisse viagem no tempo, né? Então, aí os caras, eles pegam isso, assim, e aí trazem pra jornada. Eu acho legal quando acontece esse tipo de coisa. Essa cena da Cass com o doutor e tal, e o doutor e o Nilix, né? E eles comentando sobre o que aconteceu, eu acho ela engraçada, né? Do ponto de vista do doutor, que assim, e é engraçado também que a gente começa, a gente já está acostumado a acontecer tanta tragédia o tempo todo, que ele vai comentando as coisas, que só, nos últimos 5 minutos só aconteceu tragédia, Capitã sumiu, tal, e assim, né? E a gente começa a acostumar, acho que além de funcionar como uma piada, também abre um pouquinho a mente da gente para esse, né, esse tipo de coisa que toda hora acontece, toda hora tem que acontecer, porque senão a gente não liga a TV para ver o episódio, mas é engraçado, né, de você viver de tragédia de 5 em 5 minutos.
E a outra coisa que eu também acho bem interessante é quase que um Lower Decks, no sentido de que a gente percebe nesse momento que o doutor, ele não tem ideia do que está acontecendo. Eu não sei, eu pelo menos eu sempre tenho essa ilusão de que na Frota Estelar é tudo tão perfeito que qualquer coisa que aconteça, a informação ela vai fluir de uma forma quase automática para todo mundo que tem que saber, sabe? Eu sempre tenho essa impressão, assim, de que é tudo muito perfeito numa nave estelar. E aí, na real, a gente está se dando conta que não, né? Que o doutor, ele tá completamente por fora. Chega a gente na nave, ele não fica sabendo. Ninguém avisou para Kes e para o Neelix que eles tinham que ir lá para fazer exame, para ficar nos arquivos. E assim por diante, sabe? O doutor não sabe que a capitã desapareceu, ele não sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu acho legal, assim, nesse momento a gente perceber que a nave, ela não é tão funcional e as coisas, elas não são tão automáticas quanto a gente pode supor, sabe? O seu governo deixou de enviar o relatório padrão 15501 para membros de tripulação ou alguém do corpo médico da frota realmente se distraiu? Eu não faço parte da tripulação. Viemos a bordo no meio da viagem, doutor. E ninguém perguntou sobre seus históricos médicos quando chegaram? Claro que não. Isso é tarefa do médico da nave. Eu mesmo. Se alguém tivesse se lembrado de me falar sobre os novos passageiros, mas parece que eu sou o último a saber das coisas por aqui. Então, me digam, quantos recém-chegados já temos a bordo? Só nós. E a tripulação de outra nave que foi destruída. Outra tripulação. Isso é ótimo. Aqui é o sistema holográfico médico de emergência para a Capitão Janeway. Ela não está a bordo. Está perdida na superfície de um planeta. Perdida? A Capitão está perdida. Parece que eu estou preso na viagem dos condenados. Eu imagino que não deva ser tão fácil a comunicação fluir assim. E concordo, mas eu acho também que aí tem esse aspecto, assim, aí eu estou viajando, imaginando que exista um protocolo de que o médico tenha que ser informado dessas coisas, dos eventos, para ele poder se preparar a enfermaria, mas as pessoas ainda não consideram o doutor como um tripulante, então não o informam de nada, né? Então tem um pouquinho dessa questão do arco dele, talvez seja essa grande irritação dele, porque como ele está em tese toda a programação dos protocolos da Frota Estelar, teoricamente eu estou abstraindo que esse protocolo exista, mas ninguém lembra de falar isso com ele. Ele, putz, sou nada aqui mesmo, né? Tá nem aí para mim. Então, e é muito legal porque ele tem essa sensibilidade, né? Ele fica chateado com essas coisas e a cada vez que ela aparece na tela para mim é uma alegria, sabe? Eu adoro qualquer aparição do doutor, eu adoro o doutor, para mim é o melhor personagem masculino da série, e não é um homem. É verdade. Mas e aí, além disso, aí tem essa coisa de nem todo mundo tá sendo bem informado de tudo, que eu acho que a Lower Decks fez muito bem, que é aquele episódio que o pessoal é preso e quase morre, porque as pessoas não tinham a menor noção do que estava acontecendo, por que os oficiais superiores estavam fazendo. Então tem um episódio que eu acho que isso é bem interessante. E toca de Lower Decks, toca nesse aspecto que você comentou. Voltando aqui no episódio em si, eu acho que, né, lá no Guia da Saga eles falam que o episódio teria sido foi baseado nessa questão lá do bombardeio de Dresden, mas eu acho que ele tem muito mais a ver com essa coisa da utilização da energia nuclear que você citou, inclusive por conta dessa questão dos protestos e tal. Eu acho que isso estava muito em voga ali pela década de 90, essa coisa da crescente utilização da energia nuclear e todo mundo sabendo que isso era perigoso. Eu não lembro exatamente quando é que aconteceram os acidentes de Chernobyl e Three Mile Island, por exemplo, mas independente disso, tinha muita controvérsia em relação à questão da energia nuclear. Eu acho que esse aspecto talvez seja o mais interessante do episódio, que é a questão da utilização, né, de um chamamento para a preocupação do que seria a utilização desse tipo de energia, do perigo que é, e da maneira também como o Estado trata com as pessoas que não concordam com aquilo, porque os caras mandam a polícia dar pancada nos manifestantes, né? Eu acho que esse pequeno momento do episódio talvez seja mais significativo do que
e acaba sendo um apêndice do episódio, ele em momento nenhum tem isso como referência, mas para mim eu acho que é o que mais tem significado, ou que talvez pudesse, da onde a gente possa arrancar significado, esse chamamento para preocupação, e aí não só a questão da fonte de energia da energia nuclear, mas de outras fontes de energia que são nocivas e que a gente precisa delas por causa da escala de consumo no planeta, mas também para essa coisa de como é que esse pensamento diferente é tratado e é o que isso leva, porque no final das contas as pessoas acabam planejando um atentado terrorista, né, se a gente pode chamar assim, para chamar atenção para esse tipo de problema. Talvez seja a Voyager tocando um pouco no que a série clássica fazia, de tocar meio que de forma incidental em alguns temas que eram importantes à época. Tu tens razão, eu acho que é bem, bem legal isso daí, que essa coisa da energia nuclear, agora eu tô me lembrando aqui, que a gente assistia há poucos dias atrás aquele Omega Directive, acho que é o nome do episódio, que é lá adiante, acho que é da 4ª temporada, que eu acho um episódio bem ruim. Mas eu tô vendo aqui o Rodrigo, ele tá assistindo devagarinho Voyager, aí eu vi ali aquele episódio e eu falei, esse episódio vai ser ruim, se tu quiser pular, pode pular, mas enfim, ele acabou querendo assistimos o episódio, mas também é mais um episódio que mostra isso, né, como esse desejo de obter as coisas da forma mais fácil, porque na real é isso, né, tipo, é tu encontrar o jeito mais fácil de fazer os negócios. E azar se é perigoso ou não, vamos ver no que dá, sabe? E o que eles fazem aí também, essa coisa, tipo, de tentar sabotar o negócio, né? Sabotar a energia, também é isso, a gente não sabe, a gente acha que vai dar certo, se não der certo, o máximo que vai acontecer vai ser explodir o planeta todo, sabe? Tipo assim, a gente sabe que a bagaça é perigosa pra caramba e a gente vai tentar sabotar tudo, enfim. Eu acho que a questão, embora chamar a atenção para a questão nesse caso a gente está comentando de uma utilização de uma fonte de energia que seja perigosa, aí a gente fazendo analogia à energia nuclear, mas o extremismo também nunca é uma saída coerente, né? Pode causar esse tipo de problema. E outros talvez até não, mais graves, nada tão grave quanto a destruição em escala planetária, mas nós que no dia a dia, em situações reais, a gente vê pessoas que vão para protestos aí meio assim, sem saber muito né, no que estão se metendo e acabam às vezes perdendo até a vida por causa disso, né? E é claro que é bem complexo. Mas aqui, voltando aqui pro episódio, a gente tem acho que o momento do Chacota, né? Acho que o Chacota, ele dava um monte de invertida no Tuvok, que você gosta tanto, né? Sim, eu adoro o Tuvok e eu gosto muito, na verdade, desses momentos, assim, que o Tuvok, ele é colocado pra pensar, sabe? Eu gosto bastante dessas interações dele com o resto da tripulação. Acho que foi no último episódio que a gente viu também o Tuvok falando, assim, olhando pro Kimi, dizendo assim, nossa, como vocês gostam de fofoca, sei lá, alguma coisa assim, eu adoro. Foi. Eu acho que foi no Karataker, a hora que ele tá lá, o fulano aqui falou que vai tomar a ponte, sei o que, a tripulação e tal. Isso mesmo. E aí o Tuvok, olha, vocês têm uma tendência para exagero, que é uma coisa... Mas eu acho que aqui ele tem eu não sei se proposital, mas acaba tendo uma certa tensãozinha entre o Tuvok. Você vê que a linha de ação do Chakotay não é a linha de ação que o Tuvok tomaria, né? Ele, não, isso aqui, não sei o que, a capitã não faria isso, a capitã não faria aquilo, tá bom, mas vamos fazer assim. Sim, porque agora sou eu o capitão, então. Eu acho que isso é interessante, mas eu acho que ela acaba ficando muito na conta, talvez, não de uma diferença... de uma diferença entre o Tuvok, ele era um oficial da frota e o Chakotay era o cara maqui que virou primeiro oficial, não algum tipo de tensão sobre isso, mas simplesmente o fato do Tuvok ser vulcano e acabar somando 2 mais 2 e achar sempre 4, e o Chakotay é um cara que ele vai mais pela intuição, me parece.
Eu acho que sim, eu gosto muito desse tipo de balanço que a gente encontra muitas vezes em jornada, sabe? Assim, por exemplo, aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né? Que o Worf sempre toma um não do Picard na ponte, mas assim, eu acho interessante porque sempre tem assim na ponte e eu acho que isso até é um reflexo do mundo, sabe? De tu ter uma pessoa que tende mais para um lado, outra pessoa que tende mais para o outro e um terceiro que vai encontrar um meio termo, porque a verdade é que normalmente os extremos, todos os extremos, eles têm alguma coisa interessante, sabe? E se tu conseguir balançar esses extremos para chegar no meio termo, em geral, é a melhor solução que a gente tem, né? Então, assim, por exemplo, essa coisa do Worf, o Worf é super protetor, o Riker, por ele, sai abrindo porta, não sei o quê, e aí tem lá o Picard para pegar as duas opiniões e extrair o que tem de melhor das duas, sabe? Beleza, não vamos nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos encontrar um meio, sabe? Vamos encontrar uma forma mais equilibrada de lidar com essa situação. E eu acho que aqui também é mais ou menos isso, sabe? O Tuvok também, ele tem ele é mais cuidadoso, né? Mais conservador também. E o Chakotay não, o Chakotay é como tu diz, assim, mais vai pelos instintos, né? Eu acho muito bom isso. Pelo menos assim, nesse começo de temporada, a gente tá indo aí contando que o primeiro episódio foi um duplo, né? Então eu conto como um, e isso aí seria o terceiro episódio. Então, é o quarto, também tem, mas contando o primeiro como um duplo. Então vamos contar que é o quarto. Até o momento eu tenho uma visão até interessante do Chakotay do que em relação à minha lembrança geral dele. Vamos ver se o pessoal vai afundando o personagem ou se é a minha... sou eu mesmo pegando no pé. Se Kes está certa, a capitã esteve aqui no momento da explosão. Existe algum modo de passar pelo subespaço minutos antes da explosão? Se o ponto mais largo da fratura representa o momento da explosão, não podemos abrir um buraco antes desse ponto maior? Não temos como descobrir o momento exato de tentarmos passar, mas podemos fazer uma boa estimativa. Creio ser meu dever advertir que não existe absolutamente razão lógica para acreditar que Kes esteja certa. No entanto, como eu não tenho um curso de ação alternativo para recomendar neste momento, sugiro que prossigamos. Comandante. Olha, eu vou te dizer, assim, ó, pelo que eu lembro, assim, eu já vi várias vezes, assim, eu não lembro de nenhuma grande bobagem que ele tenha feito, sabe? O que acontece é que realmente o próprio ator, ele, né, ficava possesso, assim, porque o personagem, ele virou quase um personagem que tá ali no pano de fundo, ele, sabe, só pra fazer figuração, porque realmente ele não tem nada de protagonismo. Mas eu acho que assim, não tem nenhuma grande besteira que ele faça, sabe, em nenhum momento da série. Às vezes, quando é dada a oportunidade, ele é o cara que vai puxar a Janeway pro chão, sabe? Vai dizer, vem cá, vamos conversar e te liga aqui no que tu tá fazendo, sabe? Então ele tem bons momentos. Mas realmente, acho que ele só não tem espaço. E aí o pessoal voltando agora para preparar o atentado à bomba e tal, e o moleque deu um jeito de se enfiar nessa confusão. Esse moleque não tem pai nem mãe, né? Ele aparece em tudo quanto é lugar sozinho. Sim, eu não consigo entender como é que ele encontrou onde eles estavam, entrou no lugar. Aliás, esse episódio ele tem isso, né? Tipo assim, de repente a Janeway já tá lá não sei aonde, já tá lá dentro do negócio e a gente não sabe como ela entrou. É muito esquisito isso pra mim. Não, e aí eu acho engraçado que lá na frente os caras, qual que é o plano do cara para entrar na usina de força lá? É levar os dois sequestrados para lá, o sequestrado contar uma mentira para ver se os caras deixam ele entrar para plantar uma bomba. Esse plano não me parece, esse cara que pensou nesse plano, eu acho que ele não é muito inteligente, né? Não, sabe? Será que quem foi que achou que isso ia dar certo? Né? Mas vamos pensar assim, ó. Vamos supor que tu não curtisse muito energia nuclear e aí tu resolvesse fazer alguma coisa contra a energia nuclear. Se tu tivesse, tipo assim,
a gente tendo, sei lá, 10 neurônios funcionando, sabe? A gente não ia pensar assim, quem sabe a gente tira alguma coisa lá de dentro do negócio, vamos sabotar a energia nuclear que vai dar bom, sabe? A probabilidade de dar bom é muito baixa, sabe? Se tu resolver sabotar um negócio de energia nuclear. E aí, mas isso você imagina, assim, será que o cara acha que eles vão deixar a gente entrar lá dentro só porque a gente quer? Sim. Não, olha só, os caras são do governo, eles já sabem que tem gente que tá vindo aqui protestar, eles sabem que vai ter gente querendo sabotar, então... Mas tudo bem, essa moça, ela tem uma cara simpática, vamos deixar. Pois essa moça ela tem uma cara legal, vou deixar ela entrar. E o cara não deixa, né? E dá mó confusão lá por causa disso. Esse cara, depois eu vou dar uma procurada no parceiro de crime. Tem o terrorista do cabelo grisalho e tem o terrorista do cabelo mais escurinho. O terrorista do cabelo mais escurinho, ele me lembra muito o Jason Isaacs, do Lorca de Discovery. Depois eu vou dar uma procurada, não fiz isso para saber se de repente o cara, né? Não é, com certeza não é, mas ele tem uma cara familiar assim para mim, não sei de onde que é. É verdade, cara. O olhar dele talvez não é um olhar de louco. Pois é, ele tem. E aí ele tem esse, mas é um jeito familiar. Eu vou depois dar uma pesquisada para saber se tem alguma coisa aí. Agora aí, né? Agora eles vão lá pro plano sensacional, né? Aí o cara vai. E aí essa hora que aparece ali o raio de energia ali procurando pela Gênova, eu lembrei de Lower Decks também, no episódio de Lower Decks, que aparece aquela luzinha. Isso aí, essa cena deles andando pra usina, é engraçado que isso acontece em Jornada toda hora, né? Assim, tá o Pérez e a Jenny andando um pouquinho mais na frente, assim, os dois caras, e eles estão falando ali, só porque eles estão falando baixo, ninguém tá ouvindo o que eles estão falando. O cara, não, vamos, a gente tá aqui, a gente não pode fazer isso. Vamos tentar deter o plano. E os caras estão ali assim, então ninguém ouve o que eles falam. Não, e fora que eles estão detidos pelos caras, né? Os caras vão deixar, pode bolar aí o plano de fuga de vocês. Fiquem à vontade. Vão pensando aí no plano de fuga, fica os dois juntinhos aí, tá? A gente vai ficar aqui longe, que é pra não atrapalhar o seu plano. Essa cena, mas, né, de novo, eu acho que isso de vez em quando acontece em Jornada. O cara tá ali do lado, o cara que tá vigiando, ele abaixa assim, um fala com o outro, mas é engraçado que nessa cena eles vêm um longo tempo, o cara conta tudo que eles vão fazer e nada acontece. O menino veio junto nessa cena, né? Ele vem junto, ele que, eu acho que eles vão usar o garoto para alguma coisa, para fazer para tentar fazer a entrada mágica. Você reparou que esse episódio, assim, Starfleet purinho, você pegar ali B'Elanna, Harry Quinn, o Tuvok, o Chakotay, parece que eles são, assim, esse é um daqueles episódios que os caras esquecem que esse pessoal aí até semana passada não faziam parte dessa tripulação, né? É uma daquelas críticas que poderiam, que são feitas e fazem sentido, né? Que rapidamente todo mundo esquece as suas diferenças e se põe a trabalhar junto, né? É nesse sentido que tu falas? Nesse sentido, exatamente, que parece que é tudo uma equipe, parece que todo mundo saiu da frota estelar formada, não tem muito essa coisa, não tem nada que diga ali que eles não trabalhavam juntos ou que não tem nem a mesma formação de frota estelar, é muito homogêneo demais, né? Eles não conseguem, nesse episódio eles não conseguem disfarçar isso. Mas por outro lado eu também vejo que, tipo assim, acho que a maioria deles acabou passando de uma forma ou outra pela frota, pela academia, né? A B'Elanna, ela passou uns anos na academia, o Chakotay também era, né? Eu acho. O Chakotay eu acho que era mais do que ela, né? O cara... Essa cena, mudando pra cá, essa cena é meio violenta pro padrão de Jornada, né? Isso eu acho ruim, né? Então, é o Greenpeace do espaço lá, o Greenpeace desse planeta aí. Aí ele bota a arma na mão do cara e o cara dá um tiro a queima-roupa no segurança. Embora eu acho que talvez faça sentido na questão do episódio, mas eu acho que
dá uma imagem. Se a gente fizer essa associação que eu estou fazendo, energia nuclear, protestos contra a energia, dá uma imagem muito ruim para esse tipo de gente que tem uma visão de, vamos dizer assim, de ser mais crítico à questão ambiental, de propor uma discussão em relação à questão ambiental. Isso eu achei que ficou um pouco pesado, mas isso pela minha visão, né, pela leitura que eu faço da série. Eu não colocar esses caras pura e simplesmente como terroristas, eu acho que é muito pesado. Eu acho que o episódio manda mal um pouco nisso aí. Eu concordo contigo, e principalmente no sentido de não colocar... Assim, teria espaço para uma discussão extremamente muito mais interessante do que isso, né? E eu acho que quando tu colocas assim, um lado como obviamente burro e outro lado como... por exemplo, nem dá chance pro outro lado falar, sabe? Nesse caso, por exemplo, né? Tu tens os terroristas que são obviamente imbecis. Exato. E aí a parte do governo a gente nem sabe por quê, a gente só sabe que eles são brutamontes, que eles batem nos manifestantes. E além disso são burros, porque tipo assim, eles tiveram um protesto no mesmo dia, 2 horas atrás, e só tinha 2 guardinhas ali. A Jane ainda ficou lá conversando e tal, parará, depois entrou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse mais nenhum guarda ali. Então, além de burros, são brutamontes. Então a gente acaba tendo uma discussão desperdiçada, né? Tu tem um tópico super interessante e completamente perdido, assim, só na ação e no Tecnobabble, né? De fraturas no espaço-tempo, e se a gente abrir não sei o que, sabe? Que são as coisas menos interessantes, me parece, assim, pra mim, pelo menos, são as coisas menos interessantes. E aí, de fato, tu tem esses caras que são idiotas, sabe? Tipo, também são colocados meio que como vilões, né? Também, eu acho uma coisa meio rasa. Eu acho que uma discussão rasa. Toda a tratativa que dão pro cara, o cara usa uma criança como refém, o cara dá um tiro a queima-roupa no guarda que tá ali, né, fazendo o trabalho dele e tal. É uma visão, é um retrato, eu acho que é um retrato muito... É isso, é o vilão, e aquele vilão mais raso que tem. O cara, assim, você não dá nem para considerar que esses caras realmente sejam pessoas que... Você não... É difícil considerar a proposta, a proposição de alguém que para levar a termo a sua ideia daquilo que é correto, tem esse tipo de atitude. Então, como você comentou, acho que essa coisa da discussão da utilização da energia e de como é que você se posiciona em relação a esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, que poderia ser uma discussão interessante do episódio, acaba passando totalmente ao largo e a gente fica perdido aí em discussões sobre a questão Polarônicos e tanto que a gente passou a maior parte do tempo aqui e a gente falou muito pouco sobre o que o Chakotay, a B'Elanna, o Kim e o Tuvok estão fazendo, que na verdade o que eles estão fazendo é blá blá blá. Se Kes está certa, a capitã esteve aqui no momento da explosão. Existe algum modo de passar pelo subespaço minutos antes da explosão? Se o ponto mais largo da fratura representa o momento da explosão, não podemos abrir um buraco antes desse ponto maior? Não temos como descobrir o momento exato de tentarmos passar, mas podemos fazer uma boa estimativa. Creio ser meu dever advertir que não existe absolutamente razão lógica para acreditar que Kes esteja certa. No entanto, como eu não tenho um curso de ação alternativo para recomendar neste momento, sugiro que prossigamos. Comandante. Sim, exatamente. Estão fazendo Leros Bubble. É isso que eles estão fazendo. Não estão fazendo nada. Estão fazendo Leros Bubble. Do meu ponto de vista. O que eu acho interessante no Leros Bubble, do lado da historinha do pessoal Starfleet ali, que está tentando recuperar a Jenna e o Paris, é o posicionamento do Chakotay. Isso eu acho bacana de ver como é que ele lida com a situação, como é que ele impõe a liderança dele, como é que ele coloca o pessoal para trabalhar. Eu acho isso muito legal. Uhum. Mas esse não é o ponto principal do episódio, e o que poderia ser melhor discutido fica muito perdido por conta dessa questão aí do Leros Bubble e de como eles querem mostrar que a B'Elanna e o Kim são 2 mini gênios. Eu acho que sim,
Mas, e além disso, agora eu já tô pensando, sabe? Eu achava esse episódio divertidinho, assim, mas agora, pensando sobre essa perspectiva, realmente, pra mim, é mais um episódio desperdiçado, né? Não, você não pode fazer isso. Eu tô aqui pra achar os problemas e você tem que dizer não. Você não, entendeu? O seu contrato milionário é pra dizer, não é pra dizer. O dinheiro que cai na minha conta todos os meses isso, é pra isso. É pra você convencer a gente de que não. Mas sabe por quê? Assim, porque assim, ó, se eu pensar, por exemplo, agora eu tava fazendo essa analogia com o Omega Directive. Embora muito rapidamente, eu também achei uma bobagem a discussão do Omega Directive, aquele. Mas, tipo assim, muito rapidamente a gente fica sabendo pelos cientistas que causaram aquele mega acidente que a população inteira do planeta deles está morrendo e eles precisam de uma fonte de energia, tarará, entendeu? Então, tipo assim, naquele caso, embora seja uma coisa assim, um passant, sabe? Tipo assim, são 2 linhas em todo episódio, tu tem uma razão, entendeu? Uma racionalidade para os caras estarem arriscando tanto. Não, sim, tá? sim. E aqui não, aqui a gente não tem nada, né? Nada. É só governante dando pau. E é meio estranho você imaginar que as pessoas não fizeram teste com esse tipo de energia e não chegaram a essa conclusão de que estavam montando uma bomba relógio no planeta, e isso talvez poderia levar à extinção aí da civilização deles como um todo. Então eu acho que é muito... mas vamos combinar, né, Carlos, que as pessoas em geral, assim como coletividade, não são extremamente inteligentes, né? Vamos são. Combinar, assim, a gente está vivendo uma pandemia que poderia ter sido evitada. Então... Mas aí o que eu acho? Mas eu estava querendo justamente ir na linha do que você está falando. Por quê? Essas 2 linhas que você comentou que tem no ômega 3, ômega 3, olha, eles vão mudando aqui, querendo vender vitamina. Para salmão, falando aí de salmão. Isso aí, exatamente, tentando mudar para frutos do mar. Omega Directive, não é isso? Ele justifica realmente, eu acho que é isso, Alan. A gente precisa de uma fonte de energia, a gente não tem outra saída. É o que tem, é isso. É o melhor? Não é, mas é o que tem. Aqui não. Aqui a coisa simplesmente acontece. E essa aqui é a questão, né? Temos uma ideia sensacional. Vamos criar aqui um episódio em que a Voyager vai ser a causadora de um evento. E aí os caras tentaram construir todo o argumento para justificar essa ideia. Não faz sentido. É verdade, talvez ele tenha sido construído em cima de um argumento, em cima de um plot. Talvez até fosse interessante, eu acho interessante esse plot, tipo assim, olha só, a gente tá lutando contra uma explosão que nós mesmos causamos no passado, não sei o que. Eu gosto desses nós em pingos que fazem quando estão trabalhando com esses plots interessantes, assim, de viagem no tempo e tal. Eu curto muito isso. Mas, assim, nesse caso específico, me parece que pensaram só nisso. Eu não sei, sinceramente, não sei como é construído a ideia, um roteiro de um episódio. Mas, assim, parece que eles foram só colocando uns floreios ali do lado que é pra justificar o negócio, sabe? E aí ficou uma coisa muito perdida, sabe? Realmente, assim, eu achei um desperdício de episódio, um desperdício de personagens, assim. E aí, de novo, eu tenho a percepção de uma inspiração mal inspirada em Yesterday Enterprise, né? Cass, o que está fazendo aqui? Eu tinha que saber. Saber? Saber o quê? O planeta. Todo mundo morreu, houve aquela terrível explosão. Você teve um pesadelo? Não, foi mais que um sonho. Vamos indo, Cass. Desculpe, capitão. É possível ver esse planeta na tela visual? Aí está ele. Obrigada.
Na hora que a Cass volta pra ponte pra ir. É, Tá verdade. tudo certo e tal, pá. E meio que que acontece com a Guinan quando a Enterprise se volta lá na tal da fenda espacial, que é uma outra anomalia, e a gente tem o final do episódio. Então acho que é uma referência aí que eu acho que tentaram fazer, acho que pegar um plot, criar uma história e trazer algumas referências, e aí de novo eu sempre fico com essa impressão, né? O pessoal vai buscar muita coisa na nova geração, e eu acho que isso que às vezes causa um certo cansaço, né, para quem, como eu já assistiu a nova geração inteira e já vai logo na sequência para Voyager, porque assim, a gente está aí no 4º episódio, tirando o piloto. O episódio anterior e esse daí poderiam ser tranquilamente, você poderia pegar esses 2 episódios, o anterior e esse que a gente falou, colocar do jeito que está aí na nova geração, não faria diferença nenhuma dele estar no quadrante Delta, não faria. Você pode ter 2 episódios medianos, assim, né? Nem tem. E o anterior, ainda acho que aquela coisa toda da B'Elanna, embora mal resolvida, ainda tem ainda era um pouquinho divertido. Esse aqui, eu acho que ele é cansativo, e principalmente vindo logo depois daquele episódio que já tem anomalia, e a gente já tem outra anomalia, aí pareceu mais, pelo menos um pouquinho reciclada, não no roteiro, mas nessa coisa da Cass sensitiva, que lembra um pouco da Troy e da Guinan sensitiva também. Fica com para usar uma expressão temporal, eu fico com um sentimento de déjà vu. É verdade. Eu concordo contigo. Eu acho que ele realmente assim não me incomoda em nada o fato dele ser parecido com nova geração e tal, a mim não me incomoda, porque eu adoro nova geração e nem é só por isso, sabe? Porque assim, eu gosto dessa coisa também, sabe? Do monstro da semana, do problema da semana, mas embora, claro, a minha série favorita de todos os tempos seja DS9, e eu acho que um dos motivos é realmente o fato dela ter uma continuidade, assim, não, mas eu também gosto disso, assim. Mas realmente esse episódio mereceu uma nota 2 aí. Eu tava pensando assim, na escala TB de 1 a 4, eu acho que ele vai ficar com uma nota 2 também, né? Porque aí tem essa coisa do episódio reciclado, tem o lance de eu ficar com, eu achar que ele tem o potencial para causar deixar um gosto ruim em cima dessas organizações ambientais. Eu acho que ele tem um mal, ele não faz bem nenhum, tá? E pode, dependendo de quem vê, causar um mal, né? Eu acho que ele não é uma coisa legal nesse sentido. E o figurino, gente, não dá aquele figurino, pelo amor de Deus, é de uma breguice, de uma falta de imaginação. Deus do céu, até os uniformes dos guardas são mais bonitos do que a roupa de civis. Sim, né? Concordo contigo. Não, então todos iguaizinhos, é assim, é de chorar no cantinho. Todo mundo deve igualzinho. ser alguma coisa parecida com 1984, que todo mundo tem que usar mais ou menos a mesma roupa, porque só tem aquela tinta ali, porque o governo não fabrica, e porque é caro. Ou então, olha só, aqui a gente já tentando imaginar aqui o que acontece. É porque como não tem energia suficiente para replicar roupas diferentes, então eles replicam tudo a mesma roupa, o tipo de produção deles deve ser muito difícil, tá faltando energia, entendeu? E aí eles não conseguem, e aí eles fazem o que tem ali, entendeu? Deve ser por isso. Que eles querem energia Roberta. Polarônica. Boa tentativa, Roberta. Boa tentativa. Vou contratar você para escrever os roteiros quando tiver uma... Olha, tem um negócio torto aqui, não chama a Roberta para ela arredondar esse negócio. Não chama a Roberta. Então é isso, eu acho que a gente passou aí por esse episódio não muito interessante, né? Pelo menos não para mim, já demos aqui uma nota 2 para ele. Bondosamente, vamos falar a verdade. Bondosamente ele é daquele episódio morno, né? Ele não é episódio nem tão ruim, nem tão bom. Acho que é um dos piores episódios, assim, pra você comentar. Quando o episódio é muito ruim, você senta o pau, né? Quando ele é muito bom, você elogia. Isso daí ele fica naquele meio termo e vida que segue. Acho que a gente pode finalizar por aqui.
Você tem algum último comentário que você queira fazer? Alguma recomendação? Alguma para os nossos milhares de ouvintes? O meu comentário é que eu fico feliz de saber que eu vou passar agora muitos anos sem assistir esse episódio de novo. Espero agora, a próxima vez que eu chegar a rever Voyager, da primeira à última temporada, que eu já tenha esquecido esse plot, pra ver se ele me traz alguma coisa interessante da próxima vez, sabe? Tipo assim, nossa, é verdade, eu não lembrava que era essa resolução. O meu comentário, como eu sou o cara aqui do mal, é lembrar que o próximo episódio é o do traficante de órgãos. Puta que pariu. Pessoal, aqueles vídeos são foda, né? Esse daí, eu acho que os vídeos são quase tão interessantes quanto os Kaysons. Era o que eu ia dizer que eles só perdem pros Keyson, mas olha, vamos lá, vamos que essa primeira temporada ela tem que acabar, em algum momento ela vai terminar. Bom, eu vou dizer que tem 2 episódios aí que são interessantes, eu não vou dar spoiler, mas tem 2 episódios que eu gosto. Né? Olha, depois o pessoal disse que eu não gosto de Voyager. Pessoal, agradeço, Roberto, obrigado pela companhia, agradeço a vocês que chegaram até esse momento aqui conosco, muito obrigado aqui, esse é o 3º episódio e contamos aí com a audiência de vocês para o próximo episódio de Star Trek Voyager. Um grande abraço, uma excelente semana e até o próximo. Até, obrigada pelo convite e um beijo.